Fala turma, beleza? Aqui na TV O Seu, na Ponta dos Cascos de hoje, vai mostrar para você o seguinte, ó. Quando você começa a evoluir na sua carreira, vai te dando vontade e necessidade de você adquirir novos equipamentos e novas ferramentas de trabalho. O Danilo vai mostrar para você como é que aconteceu isso na vida dele e quais são essas ferramentas. Conforme ele foi evoluindo, ele foi se equipando cada vez mais. Acompanha aí. E aí pessoal, beleza? Hoje então vou mostrar para vocês aqui 3 equipamentos que eu tenho aqui no meu esquema, tá? Que são indispensáveis, né, no meu dia a dia. Vou começar aqui, ó, com essa esmerilhadeira, né, portátil, né, ela é pequena. Essa aqui minha tem 850 watts. Eu acho que ela atende super bem, né, o que eu faço. Utilizo mais ela no acabamento, tá, da ferradura, né, tirando as quinas da ferradura, né, fazendo qualquer tipo de acabamento no ferro, na ferradura, né, que eu necessite. Eu uso ela até para cortar um ferro também, né, tem um disquinho de corte que a gente encaixa nela ali, vai super bem, tá? Eu já trabalhei com umas mais potentes, né, são ótimas, muito boas. Abaixo de 850 eu acho que já fica um pouco complicado. Então não é um equipamento tão caro e de início você já tem que ter esse equipamento aqui. Para dar acabamento na ferradura, tá, eu uso esse flap que chama, né, esse disquinho, tá, que tem, ó, várias lixinhas. Esse aqui é um disquinho, ó, com umas lixas, né, com várias lixas ali, né, ele fica um pouco mais grosso, tá? Esse que eu uso aqui, eu acho ele perfeito, ele dura muito, muito. Eu faço diversas ferraduras, acabamento em diversas ferraduras com ele. A grana dele que eu uso é 60, tá? Uma grana 80 vai ser, né, você vai ter que forçar mais a máquina e tudo mais, vai ser um pouco mais complicado, né, de você fazer esse acabamento aí, né, e a lixa vai se desgastar mais rápido também. 1,40, né, eu já acho muito grosseiro, né, você consegue fazer tudo, beleza, mas eu já acho meio grosseirão. O 60 eu acho perfeito para a gente fazer o acabamento do ferro. Um flap desse aqui, né, ele não é tão barato, tá? Mas ele tem uma qualidade muito boa, então procuram que tenha, né, uma qualidade muito boa. Às vezes você vai encontrar aí alguns, né, com um preço bem abaixo desse aqui, por exemplo, do que eu uso. Mas, meu, já usei e vou fazer, né, um serviço aí nas 4 ferraduras ali do cavalo e acabar. Né, esse aqui vai durar bastante, então, né, não pense só no valor, né, em si, mas na qualidade, tá, do flap é muito importante também. A durabilidade dele vai ser muito maior e a precisão, tudo que, né, você precisa ali para dar um acabamento perfeito no ferro, vai ajudar muito. Bom, eu tenho aqui então, né, esse esmeril aqui. Esse esmeril tem uma história enorme. Isso aqui vai morrer comigo, que isso aqui era do meu pai. Eu imagino que ele deve ter aí por volta de, sei lá, de uns 40 anos mais ou menos. Pode ver que ele tá todo raladão aí, ele que pintou de verde uma vez aí. Né? Até sumiu as especificações dele aqui, né? Mas eu sei que ele é um esmeril de 3/4 de cavalo. Ele já atende super bem o que eu faço. Né? Vou mostrar para vocês aqui na prática também o que eu faço com ele. Se você for investir num esmeril de meio cavalo, por exemplo, ele não vai te atender. Eu já fiz isso aí. Já comprei um esmeril uma vez de meio cavalo, não deu certo. Uma vez que você vai lá, por exemplo, que nem eu vou mostrar ali com a grosa aqui, ó, eu vou repassar o fio dela aqui, o esmeril perde a potência, né? Ele dá aquela travada. O 3/4 já não faz isso. E se você puder investir aí no de 1 cavalo, perfeito, perfeito. Aqui eu tenho 2 tipos, né, de rebolo. Eu tenho esse aqui de feltro, tá? Ele é mais, né, ele é maciço, né? Ele é bem, né, duro, tá? E eu tenho esse aqui de jeans, né? Olha, mais maleável, tá? Então, os dois eu utilizo para acertar o fio das ferramentas.
eu começo sempre nesse aqui, tá? Eu uso essa cera, tá? Que é uma cera para polimento. Tá? Essa aqui é uma cera marrom. Ela é uma cera mais abrasiva, né, do que eu tenho uma cera azul, por exemplo, né, que ela é mais seca, ela é mais azul, mais feita para dar brilho. Essa aqui eu consigo, né, acertar o fio das ferramentas e até levemente aí eu consigo afiar um pouco das minhas ferramentas. Então, se eu utilizo a cera azul para dar brilho, eu vou nesse rebolo aqui, ó, né, de pano, né, de jeans e tal. O material, né, ganha um brilho maior. Já quando eu preciso acertar o fio e tal da ferramenta, eu utilizo primeiro esse rebolo aqui de feltro, tá? Ele é mais grosseirão, né? Então eu consigo pressionar bastante ali os meus rinetes, por exemplo, né? Eu consigo, ó, colocar uma pressão maior nele aqui, ele não torce nem nada, ele fica mais fixo, né, por ele ser mais maciço. Né, e eu consigo acertar bem esse fio, né, e até ajeitar, né, a fiação, né, do rinete. E para finalizar, eu venho de leve nesse aqui, ó, né, e volto todo o fio ali, ó, e fica, né, uma ferramenta, né, com um corte em dia perfeito. Bom, e eu tenho aqui também essa furadeira de bancada. Ela também é essencial no meu esquema, porque eu mexo também em cavalos de salto, então eu preciso fazer o furo lá do rompão, né? E com ela eu consigo fazer de uma forma muito bacana, muito mais fácil, né? Você pode utilizar, tem uma ferramenta que você faz na mão também, na Forge, tudo show de bola. Eu também tenho essa ferramenta e às vezes eu utilizo. Mas isso aqui facilita muito o trabalho do ferrador. Você que está aí iniciando ou, né, que tem a possibilidade de ferrar uns cavalos de salto e tal, isso aqui vai te ajudar muito a fazer esse tipo de trabalho. Com a furadeira de mão, por exemplo, vai ser mais complicado. Porque uma é a direção, né? Pode ser que você faça um furo um tanto torto e tudo mais. E outra que você vai ter que colocar, né, muita pressão, a não ser que você tenha uma furadeira, né, gigante, daquelas muito potentes. Você não vai pagar muito caro nessa ferramenta aqui e vai te atender super bem e vai dar a precisão certinha, né, do que você necessita e do que você precisa para fazer esse furo, com uma facilidade muito grande também. Bom, então, esses 3 equipamentos aqui, ó, né, vamos falar deles aqui em questão de valor. Esse aqui vai ser o mais barato deles. Você não vai pagar muito caro nisso aqui. De início, você tem que ter um desse, não tem para onde correr. Para você facilitar no esquema do seu dia a dia. Dá para você fazer o acabamento da ferradura na mão? Também dá. Mas para facilitar, para você não se desgastar tanto, isso aqui vai te ajudar muito, muito mesmo. Depois, o ideal é você ter um desse aqui, né, para a gente acertar o fio das ferramentas, né, para a gente manter elas em ordem. Eu uso, às vezes, 2, 3 vezes por dia isso aqui. Nessa época que a gente está agora, o casco fica muito seco, né? Você vê que as ferramentas, elas perdem o fio mais rápido. Então eu venho, né, e faço e volto o fio ali, né, e consigo até afiar um pouco as minhas ferramentas com o esmeril. Bom, o esmeril, né, como esse aqui, né, de 3/4, né, vai mais ou menos, né, ter um valor muito parecido com essa furadeira de bancada aqui, tá? Você vai pagar mais ou menos, né, numa média aí muito parecida de valor. Mas esse aqui, eu acho que depois, né, dessa esmerilhadeira de mão, você precisa ter um esmeril, né, para acertar suas ferramentas, deixar isso tudo em ordem, tudo certinho. E esse aqui é um pouquinho mais específico, então se você mexe com um cavalo de salto, né, ou na sua região ali você tem a possibilidade de mexer com cavalo de salto, isso aqui, né, vai te atender super bem. Uma hora você vai ter que investir numa dessa aqui. Né. Você pode ter, né, que nem eu falei, você pode fazer o rompão na mão, tem uma ferramenta própria para isso, né, que é bem bacana de você fazer, mas se você ferra um cavalo ou outro, né, agora se você ferra vários cavalos, né, então você vai perder muito tempo, né, fazendo isso, vai gastar muito gás, que hoje está bem caro também. Então esse equipamento, né, vai te ajudar muito, tá, a fazer esse tipo de trabalho. Bom, o meu esmeril aqui, ó, é bem velhinho, bem antiguinho,
né? E ele é o meu único equipamento que é 110. Aí às vezes, né, teve já caso de alguém usar ele e por os outros equipamentos ser 220, achar que ele também é 220. Até uma vez eu escrevi bem grande ele aqui, só que agora ele fica guardado num espaço ali para não ter mais problema com isso aí, tá? Eu vou ligar ele aqui, ele vai dar até uma patinadinha aí no começo. Vamos lá. Dá um grauzinho nele aqui e ele vai embora. Então a cera, né? Eu venho aqui, ó, e forço ela um pouquinho aqui, ó lá. Preencheu, né, esse rebolo de feltro. Aqui no pano, ó, de levinho, ó. Tá escorregando um pouquinho o meu. Preciso apertar um pouquinho ali o parafuso. Eu utilizo menos ele ali. Então aqui, ó, dessa forma, você vai passar, ó, na grosa, tá? Contra aqui, ó, né, o corte dela, tá? Se você passar dessa forma aqui, já era. Você não vai ter, né, o resultado que você espera aí, vai estragar a ferramenta até, tá? Então eu passo aqui, ó, nas costas, ó. Dessa forma aqui, ó, subindo. Eu venho, ó, vou subindo, 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 subindo. Pressiono um pouquinho, ó. Coloca um pouquinho de pressão. Tá, ó. Então dessa forma lá, ó, como é que fica, né? Eu volto o fio, né? E nesse tempo que tá agora, muito seco, né? Você vê quanto, né, você vai trabalhando ali, ó, né? Esse dente aí, né? Ele vai subindo um pouquinho, né? A gente vai perdendo um pouquinho da afiação da grossa. Dessa forma aqui eu consigo voltar o fio e trabalhar, né, de uma forma muito mais fácil, muito mais precisa, tá? Na parte fina, faço isso também, tá? Mesma coisa, certo? Ah, acabou a cera. Põe mais um pouquinho. Vai lá. E mesma coisa, ó, na parte mais fina da grosa. Eu faço esse processo aqui, certo? Pode ser feito dessa forma aqui também, ó, olhando mais de frente, tá? Na verdade, vai do jeito que você se adapta melhor. E aqui também, ó, depois eu passo nesse aqui mais de leve. Para finalizar e para dar um corte melhor. Então, dessa forma eu também consigo aumentar a vida útil dessa ferramenta aqui, tá? É uma coisa, né, bem importante aí para o nosso dia a dia. Então eu tenho aqui, ó, né, o rinete, já até afiei ele aqui, né? Voltei o fio dele aqui, deixei tudo em ordem, tá? Mas então o mesmo processo, né, ó, vem aqui, ó, né, com a cera, passei. Eu não inclino a lâmina assim, ó, dessa forma, pegando só o finalzinho dela, ó. Ó da onde ela pega aqui, ó, da metade para baixo aqui. Então dessa forma aqui, ó, né, eu venho e pressiono assim, que o corte, né, a lâmina aqui, ó, ela é mais grossa, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e morrendo, né, no esquema, né, do corte final dela aqui. Então ela não tem um degrau aqui, certo? Então eu venho, ó, dessa forma, eu passo. E aqui eu coloco até um pouco de pressão. Como a cera é abrasiva, né, eu consigo, né, ajudar, né, a voltar o fio e até afiar um pouquinho, né, esse meu rinete, a lâmina dele aqui, ó. Dessa forma eu coloco mais pressão com essa cera abrasiva. As costas dele, ó, né, eu passo, ó lá, dessa forma também, colocando até um tanto de pressão também, ó. Pra acertar o final disso, né, eu venho aqui, ó, no rebolo de jeans que eu tenho, ó, da mesma forma, lá, ó, nessa inclinação aqui, ó, na lâmina, tá? Olha lá. E vou fazendo, né,
esse acabamento final, certo? Desse corte aí. Nas costas dela, ó, faço isso também, ó, da mesma forma, tá? Aí, ó, a curva aqui, ó, vem na curva também e acerto, né, todo, né, esse final do corte. Fica com um corte, ó, muito melhor, bastante preciso. Bom, então você tem que tomar bastante cuidado porque a ferramenta fica bem afiada. Então se você pega um casco mais macio, alguma coisa, né, um pouco mais mole, aí você vai entrar com essa faca, cuidado do corte, né, vai cortar bastante esse casco aí. O tempo que a gente está vivendo hoje aqui, que está muito seco, né, mantenha a ferramenta aí, ó, sempre afiada para você não ter um esforço tão grande, tá? Então com isso aqui, né, te deixa, né, traz uma facilidade muito grande e uma precisão muito grande para você trabalhar. Bom, então dentro, né, dos meus equipamentos aí eu também tenho uma máquina de solda, então em diversas situações ela também vai te ajudar, né, e vai facilitar, né, em algum tipo de serviço. Então é bem importante você também ter, né, esse equipamento. Então à medida que você vai se profissionalizando, né, é importante demais você ter esses equipamentos que vão facilitar demais a sua vida. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.